Em setembro de 2024, Elon Musk disse algo que passou despercebido pela maioria das pessoas. Ele não estava falando sobre carros elétricos ou redes sociais. Estava revelando a parte mais arriscada do plano para colonizar Marte. E essa parte muda completamente o que achamos que sabemos sobre a missão. Porque ir a Marte nunca foi só sobre construir um foguete grande o suficiente. O verdadeiro problema sempre foi outro. E Musk finalmente admitiu isso em público. Vamos começar pelo óbvio. A Starship é o maior foguete já construído. 120 metros de altura, mais de 5.000 toneladas no lançamento. Capaz de levar até 100 pessoas por viagem. Mas tamanho não é o desafio real. O desafio é fazer esse foguete pousar em Marte, ser reabastecido lá e voltar para a Terra. Tudo isso sem infraestrutura no planeta vermelho, sem postos de combustível, sem equipes de resgate. Musk sabe disso, e por isso o plano tem 3 fases que ninguém está prestando atenção de verdade. A primeira fase já está acontecendo. São os testes da Starship na Terra. Até agora, a SpaceX realizou 6 voos de teste. Alguns explodiram, outros pousaram com sucesso. Cada explosão ensina algo novo, mas esses testes não são sobre acertar. São sobre falhar rápido e aprender mais rápido ainda. Porque no espaço você não tem segunda chance, então é melhor errar aqui, onde o erro custa apenas dinheiro e tempo. A segunda fase é a mais estranha, e é aqui que quase ninguém prestou atenção. Musk planeja enviar naves sem tripulação para Marte antes de qualquer humano ir. Não uma ou duas, dezenas delas. Essas naves vão testar o pouso. Vão validar a produção de combustível a partir da atmosfera marciana. Vão construir depósitos de suprimentos. E vão falhar. Muitas delas vão falhar. Musk já disse isso publicamente. Ele espera que pelo menos metade das primeiras missões não funcione como planejado. Talvez mais. Mas aqui está o truque. Ele não precisa que todas funcionem. Precisa apenas que algumas funcionem o suficiente para criar uma base mínima de infraestrutura. É um jogo de números. E é também um jogo de tempo. Porque Marte e a Terra só se alinham de forma favorável para viagens a cada 26 meses. Isso significa que cada janela de lançamento perdida adia tudo em mais de 2 anos. A SpaceX planeja começar os primeiros voos não tripulados já em 2026, se tudo correr conforme o cronograma. E sabemos que cronogramas de Musk raramente se cumprem. Mas o interessante é que ele não esconde isso. Ele admite os atrasos, admite os riscos e mesmo assim continua empurrando o plano para frente. A terceira fase é a que todos esperam. Humanos em Marte. Mas não do jeito que imaginamos. Não será uma missão da NASA com 6 astronautas altamente treinados. Será algo mais parecido com uma expedição colonial. Dezenas de pessoas, talvez uma centena logo no início. Engenheiros, médicos, técnicos, cientistas. Gente disposta a assumir um risco que nenhuma agência governamental jamais aprovaria oficialmente. E aqui chegamos ao ponto que quase ninguém entendeu. Musk não está tentando criar uma missão científica. Está tentando criar um sistema de transporte viável, uma ponte entre 2 planetas. Ele repetiu isso várias vezes. O objetivo não é apenas chegar a Marte, é tornar Marte acessível. E isso muda tudo. Porque se você quer tornar Marte acessível, precisa reduzir o custo de cada viagem drasticamente. Precisa de reusabilidade total, precisa de escala. A Starship foi projetada para isso, para ser completamente reutilizável, para ser reabastecida em órbita, para voar centenas de vezes. Nenhum foguete na história foi construído com essa ambição. Mas aqui está o problema que Musk raramente menciona em detalhes. Para reabastecer a Starship em órbita, antes de ir para Marte, você precisa de múltiplos lançamentos. Talvez 10, talvez 15. Cada um desses lançamentos precisa funcionar perfeitamente. Cada transferência de combustível no espaço precisa acontecer sem erros. Um único problema cancela a missão inteira. E isso nunca foi feito antes. Nunca. Reabastecer uma nave no espaço com dezenas de toneladas de combustível criogênico é algo que existe apenas em simulações. Especialistas da NASA
Observam isso com uma mistura de fascínio e preocupação. Porque, por um lado, se a SpaceX conseguir, isso revoluciona completamente a exploração espacial. Por outro, as margens de erro são microscópicas. Agora vamos falar da parte que realmente incomoda os cientistas: a radiação. Marte não tem campo magnético como a Terra, não tem uma camada de ozônio. A superfície é bombardeada constantemente por radiação cósmica e solar. Uma viagem até Marte leva cerca de 6 a 9 meses. Durante esse tempo, os astronautas estarão expostos a níveis de radiação que excedem todos os limites de segurança estabelecidos para missões espaciais. Musk sabe disso. A solução proposta é simples: aceitar o risco. Não há escudos perfeitos contra a radiação espacial, não com a tecnologia atual. Então o plano é minimizar a exposição o máximo possível e seguir em frente. Alguns especialistas dizem que isso é irresponsável, outros dizem que é realista. Porque se você esperar pela tecnologia perfeita, nunca vai. E talvez esse seja o ponto central da filosofia de Musk: ação imperfeita. Agora é melhor que perfeição que nunca chega. Mas há outro risco, um que ele menciona menos: pouso em Marte. A atmosfera marciana é fina, muito fina. Apenas 1% da densidade da atmosfera terrestre. Isso significa que paraquedas não funcionam bem. Frenagem atmosférica é limitada. A Starship precisa usar seus próprios motores para pousar. E precisa fazer isso de forma totalmente autônoma, porque o atraso de comunicação com a Terra é de até 20 minutos. Se algo der errado, ninguém pode apertar um botão de emergência daqui. A NASA levou décadas para conseguir pousar pequenos rovers em Marte. A Starship pesa mais de 100 toneladas totalmente carregada. As simulações mostram que é possível, mas simulações não capturam tudo. Há também a questão do combustível. Para voltar de Marte, a Starship precisa ser reabastecida lá. O plano é produzir metano e oxigênio líquido usando a atmosfera marciana, que é rica em dióxido de carbono, e gelo de água do subsolo. Em teoria funciona, já sabemos a química, já testamos partes desse processo em laboratório. Mas fazer isso em escala industrial em Marte, sem supervisão humana constante, é outra história completamente diferente. E se a produção de combustível falhar, a tripulação fica presa. Sem plano B, sem resgate rápido. Esse é o risco que Musk aceita abertamente. E é o risco que faz muita gente hesitar. Agora, por que fazer tudo isso? Por que assumir riscos tão extremos? Musk já explicou sua visão muitas vezes. Ele acredita que a humanidade precisa se tornar uma espécie multiplanetária. Não por aventura, mas por sobrevivência. Um asteroide, uma guerra nuclear, uma pandemia catastrófica. Qualquer evento de extinção na Terra significa o fim da consciência humana, a menos que tenhamos um backup. Marte é esse backup. Não é perfeito. É hostil, frio, irradiado, mas é o mais próximo que temos de uma segunda chance. E há algo mais. Musk vê Marte como um teste para a espécie humana. Se não conseguimos colonizar um planeta dentro do nosso próprio sistema solar, como poderíamos sonhar em ir além? É um argumento filosófico tanto quanto prático, mas também há críticas válidas. Muitos cientistas argumentam que os trilhões de dólares necessários para colonizar Marte poderiam resolver problemas urgentes aqui na Terra. Mudanças climáticas, pobreza, doenças. E talvez eles estejam certos, mas Musk não vê isso como uma escolha binária. Ele acredita que podemos fazer ambos e que a inovação necessária para Marte pode gerar soluções para a Terra. Foguetes reutilizáveis já reduziram o custo de acesso ao espaço. Tecnologias de energia renovável avançaram. Sistemas de suporte à vida estão sendo revolucionados. Tudo isso tem aplicação terrestre. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Se o cronograma atual se mantiver, veremos os primeiros voos não tripulados da Starship para Marte entre 2026 e 2028. Eles vão testar tudo: pouso, produção de combustível, sistemas de sobrevivência. Muitos vão falhar, mas alguns vão funcionar. E quando funcionarem, a janela para missões tripuladas se abre.
Talvez no início da década de 2030, talvez mais tarde, mas vai acontecer. Porque Musk construiu uma empresa inteira em torno desse único objetivo. E porque ele está disposto a arriscar tudo para alcançá-lo. A pergunta não é mais se vamos a Marte. A pergunta é quando e a que custo. E o que descobriremos sobre nós mesmos no processo. Porque no final, Marte não é só sobre o planeta vermelho. É sobre o que significa ser humano. É sobre nossa curiosidade, nossa resiliência, nossa teimosia em ir além do que parece possível. Musk entendeu isso desde o início. Ele sabe que o plano é imperfeito, sabe que pessoas vão duvidar, sabe que alguns vão chamar isso de loucura, mas ele também sabe que todos os grandes saltos da humanidade pareceram loucura no começo. Cruzar oceanos em navios de madeira era loucura. Voar em máquinas mais pesadas que o ar era loucura. Pousar na Lua era loucura. Até que deixou de ser. Marte é o próximo passo dessa jornada. E estamos vivendo no momento em que ele deixa de ser ficção científica e se torna engenharia. O plano é arriscado, é caro, é assustador. Mas é também a coisa mais ousada que nossa geração pode testemunhar. E talvez, apenas talvez, seja exatamente o tipo de ousadia que a humanidade precisa agora. Então fica a questão. Você embarcaria numa nave para Marte sabendo de todos esses riscos, sabendo que pode ser uma viagem só de ida, sabendo que tudo pode dar errado? Milhares de pessoas já disseram que sim. E esse é talvez o aspecto mais revelador de tudo isso. Não é a tecnologia, não são os foguetes. É o fato de que ainda existem pessoas dispostas a arriscar tudo por algo maior que elas mesmas. Musk está apostando nisso. Está apostando que o espírito humano de exploração ainda está vivo. E pelos próximos anos vamos descobrir se ele está certo. Se você chegou até aqui, escreve a palavra Marte nos comentários. Quero saber quantas pessoas realmente assistiram até o final. E se você quer acompanhar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Porque os próximos anos vão ser históricos. E eu vou estar aqui documentando cada passo dessa caminhada para o planeta vermelho.